Fala campeão, fala campeã, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês aqui no nosso talk show da Rede 98, nosso Fala Campeão, entrevistando personalidades vitoriosas na vida. E hoje aqui é a primeira entrevista com um meio que eu convivo muito e gosto, que é o Poder Judiciário. A gente vai falar de forma muito descontraída com o desembargador Flávio Bozon Gamboge, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Se tornou desembargador recentemente, aos 41 anos, então vai contar pra gente como que ele chegou lá. É uma história inspiradora para todo mundo hoje que está começando as atividades e pensa em um dia exercer a magistratura e acha que pode ser um sonho distante. Se você batalhar e dedicar, você chega lá. Mas antes disso, ele tem muita história para contar para a gente também, porque o caminho é longo e diversas esferas, né? Desembargador, obrigado pela presença, por atender o nosso convite e estar aqui hoje num bate-papo diferente, né? Porque ele deve estar acostumado a todo mundo perguntar de julgamento, de causas, e hoje a gente vai falar de outras coisas. Exatamente. Sérgio, obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria ter a oportunidade de poder contar essa história, né, um pouco da história da minha vida, um pouco, né, da história do direito, né, em Minas Gerais, porque estar desembargador hoje, né, não significa que a gente não tenha perpassado por todas as áreas do direito e ter um pouco de oportunidade de compartilhar um pouco dessa experiência, né, com aqueles que assistem o seu, né, valoroso programa. Mas antes da gente contar essa história, eu fico com uma coisa em mente, assim, que eu já até perguntei algumas vezes, né? Que a gente já tem um relacionamento aí de Cruzeiro, o desembargador Flávio foi superintendente jurídico do Cruzeiro Tempo, além de diversos outros cargos que ele passou na vida e vai contar pra gente, mas o Flávio Bozon Gamboge, que jogava bola lá no Santo Antônio, novinho, 12, 13 anos, passou na cabeça dele que com 40 anos estaria sentado como desembargador federal? Obviamente não, nunca, absolutamente nunca. Até porque, né, eu não era dos melhores do futebol, né? Era sempre o último a ser escolhido, né, e tudo, mas sempre tive essa paixão enorme pelo futebol e a gente nunca pensa daquilo que, né, aquilo que Deus vai colocar para a gente, né, como destino da nossa vida. Eu acho que é sempre o importante é estar preparado para aquilo que é, para as oportunidades que são colocadas, né, e estando preparado, saber abraçar, saber fazer as escolhas certas no momento certo. E isso, evidentemente, chegou a hora, mas nunca tinha pensado que chegaria aqui. Agora, aquele menino já estava pensando no direito, né? Porque, como o próprio nome está colocado aqui, a gente sabe que você é neto do professor Gerson de Brito Melo Bozon, que inclusive é o patrono do diretório acadêmico da FUMEC, onde eu estudei, né? Foi diretor da Faculdade de Direito aqui, grande filósofo do direito, então o direito está nas veias. E logo depois, seu pai, que foi um grande advogado e hoje também está no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aquele menino de 12 anos para o direito, ele já pensava? Você acha que já estava enveredando para essa área lá? Não, isso sempre. Eu nunca tive dúvida, né, em toda a minha vida de que eu faria o direito, né, para a universidade. Sempre foi a minha escolha primeira, né, era algo que a gente convivia cotidianamente, né, os almoços de família, né, aos domingos, as festas de Natal, enfim, eram todas elas voltadas para discussões, né, em torno do direito. Porque não só o meu avô, mas o meu pai não filho do professor Gerson, mas sim genro dele, né, mas também os irmãos da minha mãe, né, todos eles, a maioria deles, melhor dizendo, também tinham cursado Direito. Tínhamos um outro, né, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho que recentemente nos deixou, né, faleceu. Foi meu professor? Foi seu professor, é verdade. Luiz Felipe. Exatamente, Luiz Felipe Lopes Bozon. Tenho outros 2 advogados, né, também. Então, era algo cotidiano na nossa vida. E daí, porque eu não conseguia pensar em outra coisa que não, né, o direito. E como é que a família Bozon sai do Piauí e chega em Belo Horizonte? História interessante, porque foi... Eu confesso a você que eu não sei por que a escolha de Belo Horizonte, mas o vovô sai aí lá nos idos ali dos anos 40, sai, né, do interior do Piauí, de Piracuruca, no Piauí, onde eu tive a alegria de recentemente me tornar cidadão honorário, né, eternizando a história da família Bozon, né, naquela cidade do interior do Piauí, sai de lá para estudar na Universidade Federal de Minas Gerais aqui, e sem ajuda de ninguém, né, numa construção própria,
por conta da sua inteligência, do seu talento, constrói uma história muito bonita dentro, né, do nosso estado, do estado de Minas Gerais. Seja na área jurídica, seja também, né, na área política, exercendo cargos, né, em diversos governos aí ao longo da história do nosso estado. Ele se aposenta como diretor da faculdade? Não, ele vem a falecer como reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Ele tinha sido diretor da Faculdade de Direito, depois ele foi alçado ao cargo de reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. Naquele período, né, da ditadura da repressão, ele acaba sendo cassado, à época, afastado, aposentado compulsoriamente pelo governo, então vigente à época, e nisso ele até acaba tendo uma atividade paralela, construindo a vida dele na advocacia por conta desse episódio. E acabou inspirando também o seu pai na filosofia do direito, que hoje é o desembargador Gamboge, mas que foi meu professor também, de filosofia do direito, um dos melhores que a gente teve, divertidíssimo. Faz a filosofia entrar na cabeça do aluno, né? Exatamente, exatamente. O pai tem essa habilidade porque também tinha essa verve política aí, né, que ele acabou levando para a sala de aula e foi o único que herdou, né, de meu avô essa capacidade de filosofar, né, porque os dois eram dois grandes filósofos, assim, o pai hoje até não mais leciona, mas continua escrevendo artigos, enfim, né, e ele acabou mantendo a família nessa verve aí filosófica. E essa carreira nunca te atraiu, né? Porque você fez mestrado, doutorado, quero que você relate pra gente um pouco depois aqui, mas ser professor como seu avô e seu pai foram não foi uma coisa que você buscou. Sei que dá muita palestra e tal, mas ter uma cadeira na faculdade, aquele compromisso toda semana, estar lá, eu particularmente é uma coisa que eu adoro, já fiz, mas a vida com a advocacia ficou incompatível fazer isso. Você não chegou a desenvolver isso, chegou ou não? Não cheguei a desenvolver, eu acho até por conta disso, né? Talvez eu deveria ter experimentado a academia tal como você, né, no início da nossa carreira, quando a gente não tem uma vida tão atribulada, porque depois, né, a advocacia, e foram 18 anos de advocacia, ela acaba tomando todo o nosso tempo e aí a gente acumula com outras missões dentro da advocacia, sobretudo dentro da Ordem dos Advogados, né, que acabaram tornando impossível, né, pelo menos para mim, né, caminhar, né, para o magistério, né? Aquela rotina do calendário do magistério, a gente não conseguia e eu acabei atendendo a esse anseio, né? Primeiro pela pesquisa científica, né? O mestrado e o doutorado, né? Como você já previamente mencionou, e também por meio das palestras, né? Eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente poder conhecer, né, a advocacia, conhecer o nosso estado e poder compartilhar, né, um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo da vida. E você na faculdade, na Universidade Federal de Minas Gerais aqui, além de conhecer a sua esposa, você exerceu cargos políticos lá também? Mexeu com o diretório acadêmico, com a Associação Atlética ou não? Federal só estudou? Só estudei. Não, eu não mexia com isso, não. Acho que até por conta do meu pai ter passado pela política e ter saído da política, embora você goste, né, do ambiente político, acompanhe e tudo, mas eu mesmo nunca quis exercer esses cargos políticos, pelo menos naquele momento. Depois a gente acaba um pouco sendo picado pela mosca azul e aí contaminado por isso, a gente acaba fazendo isso dentro da Ordem dos Advogados. Verdade. E aí você sai da Federal, chega na UAB, acho que se estende aí amplamente a sua atividade, né? O que eu sei, a gente sabe diversos cargos dentro da UAB e quero que você conte a sua experiência na UAB, até porque eu acho que ela foi fundamental para depois para o ingresso na magistratura, mas sei também que teve uma boa atuação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi examinador, né, em alguns concursos aí, enfim, que dessas atividades paralelas, entre aspas, à advocacia. Vamos deixar o AB para depois. Primeiro, conta um pouco do STJD, dessas bancas que você participou e das dificuldades que você achou mais difícil ou alguma coisa mais relevante que tenha acontecido. Olha, foram muitas as coisas que a gente fez, né, ao longo desse período. STJD foram vários, né? Além do de futebol, você teve outras experiências? Tiveram outros, Acho que eu tenho uma característica que é um pouco uma dificuldade de dizer não para esses tipos de missões que me são dadas, né? E assim, embora isso seja difícil, isso exija sacrifícios, né? Sacrifício pessoal, sacrifício à saúde, sacrifício à família, por outro lado, ele traz muitos pontos positivos, né? A gente vai ampliando a nossa rede de relacionamento, né? Isso foi muito importante, evidentemente, para estar onde estou. Isso vai gerando aprendizado, capacitação constante, né? E
fazendo dando uma entrega, né, para essas missões são dadas, a gente acaba sempre ganhando, sempre aprendendo. Eu sempre acho que é uma coisa que a gente sai maior do que entrou. Né? E dentre dessas diversas missões, né, uma delas foi a Justiça Desportiva, né, que juntava, para mim, duas paixões que eu sempre tive. A gente já falou do futebol e do direito. Você começou como procurador no STJD direto, né? Ou você foi do TJD aqui? Não. Eu comecei como defensor da ativa do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, da Federação Mineira de Futebol. Foi a primeira escola, né, que a gente atuava por meio, sobretudo naqueles processos em que envolviam os menores de idade, em que a atuação da defensoria era obrigatória, essa defensoria da ativa. E a partir daí, depois de um tempo como defensor da ativa, eu acredito que você era até o presidente na época. Não, presidente não, você era membro do pleno do TJD de Minas, quando eu ingressei na defensoria da ativa. E depois eu ocupo o cargo de auditor suplente, né? E o auditor suplente navegava entre as comissões. Assim até hoje. E eu ficava lá sempre segunda e terça-feira para poder fazer todas as sessões. Faltava alguém, eu estava lá à disposição. Né? E de auditor suplente, então, veio o convite para ir para o Superior Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol, no Rio de Janeiro, como procurador. Onde funcionei por 4 anos como procurador. E depois, com a abertura de uma vaga, foram mais quase 4 anos como auditor, né, dentro da comissão na 5ª Comissão Disciplinar do STJD do Futebol, com algumas convocações para poder suprir ausências do Tribunal Pleno. Você vê, a gente nunca recusou nada. Né? Tinha alguma vaga, alguma sessão com alguma vaga aberta, eu atendia o convite e ia também. Mas aí a missão, que é o que você falou, e acha engraçado, porque quando muita gente pergunta, eu queria ter a oportunidade de começar na Justiça Desportiva. E eu, por ter feito o mesmo caminho, né, comecei aqui em 2006 no Tribunal de Justiça Desportiva daqui, eu sempre falei, olha, essa oportunidade está aberta para todo mundo, só que você tem que querer, às vezes, esse sacrifício de ser um defensor da ativo, de estar lá à disposição, de não ser demandado, de não ser remunerado, né? Mas acho que a escola é excelente, sobretudo porque quando a gente começou isso ali nos idos de 2005, 6, 7, a gente não tinha o direito desportivo tão difundido como ele é hoje, né? Então, acredito que a escola, na prática ali, ela foi muito positiva, né? Não, absolutamente, né? Bastante positiva. Era sacrificante, né? Para você ter uma ideia. Então, quer dizer, toda segunda e terça-feira à noite eu sacrificava qualquer compromisso para estar lá no tribunal à disposição, quer como defensor da ativa, quer depois como auditor suplente. Isso, evidentemente, foi importante, porque na hora que surge uma vaga de titular, eles falaram, pô, vamos prestigiar quem está aqui sempre, quem está aqui se sacrificando, quem está aqui se doando, né? E o fato de ter passado pela Defensoria da Ativa, onde a gente era obrigado a fazer as defesas sem nenhum elemento, também era uma escola importante. Na hora, né? Lê o processo e faz a defesa. E aí isso exige de você um conhecimento prévio e acaba te trazendo mais conhecimento, essa criatividade, a capacidade de conhecer o código de cabo a rabo para depois, quando mudar de lado, estiver na hora ou do órgão acusador ou do órgão, né, que julga, né, você já tem um preparo aí. Né? E, como você disse, não foi só no futebol. Eu também fui do Tribunal Pleno da Justiça Esportiva dos Desportos Aquáticos, do motocross, do handball, né, e qualquer um outro que porventura me convidasse. Né? E falo que foi um dia... foram 2 dias tristes, né? O primeiro, quando tive que renunciar ao cargo, né, no STJD do futebol para assumir o convite feito por você, né, e para a Superintendência Jurídica do Cruzeiro, né? Ali foi no início da pandemia, né? Abril de 20, mais ou menos. Abril de 20, exatamente. E depois, quando já nomeado desembargador, na véspera também eu tive que renunciar ao meu cargo no STJD dos Desportos Aquáticos. Agora, eu lembro bem, e acho que essa experiência é um pouco diferente, porque ela não é uma experiência judicante como as outras que você passou e talvez não, tenho certeza que se viram de base hoje para o exercício da sua profissão. Mas lembro do dia que eu estou vendo o Fantástico, e aí o Fantástico falando de um problema que estava tendo na Federação Paraibana de Futebol. E aí a CBF intervém na federação, afasta todo mundo e aparece lá no Fantástico. Foi nomeado o auditor Flávio Bonzon Gamboge para ser interventor de uma federação de futebol.
que te deu na cabeça de assumir um cargo completamente diferente de um lugar que, imagino a loucura que estava lá dentro para chegar nesse nível de intervenção? Quem sou eu para acusar ou falar, mas relatando o que a gente viu, provavelmente muito desvio, muita coisa envolvida, separar, largar sua vida, mudar um mês ou dois, não sei, para João Pessoa, uma cidade completamente alheia ao seu dia a dia comum, e assumir um cargo de gestão durante um mês tão desafiador e com tanta repercussão pública. Tanto que eu falei, a sua nomeação se deu no Fantástico, né? Que ela foi falada. Como que foi esse processo? Do dia que você recebeu o convite, a hora que você falou, aceito ou não? E aceitando, você comunicando aos seus pares de escritório, olha, vou largar tudo X tempos aqui para mudar, até a sua família. Vou mudar para João Pessoa e vou ficar lá um mês me dedicando a isso aqui. Pois é, como eu disse, a característica, né, de não saber dizer não para essas missões. Eu me lembro, era Dia das Mães, e aí eu recebi o contato, né, da CBF, no sentido de que, né, faria a intervenção, havia acusação de desmandos, especificamente na arbitragem da federação local, e aí a CBF entendeu por bem que era o caso de promover a intervenção. O Comitê de Ética, melhor dizendo, da CBF, né, que faria o afastamento e recomendaria a intervenção, e que meu nome surgiu como um nome, né, adequado para comandar essa intervenção localmente. E, evidentemente, eu não consegui falar não, claro, aceitei de pronto, só consultei a esposa, que também apoiou, né, no desafio, e no dia seguinte eu já estava no Rio de Janeiro, 2 dias depois eu já estava, né, na Paraíba, onde sim, foram 30 dias, né, de reorganização, sobretudo, reorganização e pacificação. Né? A gente conseguiu editar uma série de regulamentos, né, internos que promovessem um início de um processo de governança, né, dentro da federação, de organização da arbitragem, né, de mais transparência no processo de escolha dos árbitros, né, e de apaziguamento, né, de um ambiente que estava muito complicado, muito fervoroso por conta, né, da reportagem, da pressão da imprensa, enfim. E isso tudo, graças a Deus, com 30 dias, eu acho que foi um trabalho, né, que muito me trouxe aprendizado, muito, né, me amadureceu, e que eu acho que foi exitoso, porque depois disso, né, aquelas pessoas que lá estavam foram afastadas, a federação promoveu um processo eleitoral, uma eleição, com a eleição de um novo presidente, no caso uma mulher, né, uma presidente. Que é a Michele que está lá até hoje. Que é a Michele que está lá até hoje, e o que a gente vê são só resultados positivos. Eu só tenho ouvido, né, no meio do futebol, coisas muito positivas sobre a Federação Paraibana de Futebol hoje, né, e a semente foi plantada lá. Isso eu fico muito feliz de ver isso. Mas sabe o que eu imagino? Você sair daqui do escritório da advocacia, num ambiente que todo mundo te conhece, que você é um cara benquisto, e chega lá na Federação Paraibana de Futebol, olhando para o lado e falar, pô, quem será aqui que pratica desvio? Quem que eu confio? Onde que eu vou pôr minha assinatura? Eu imagino ter sido 3, 4 dias terríveis o começo ali, até para ir para o hotel preocupado, né? Porque escândalo de desvio, você tem medo até da própria segurança, você tem receio. Imagina você deslocando para o hotel, para lá, preocupado, onde que eu vou almoçar? Exatamente. Aí a gente ficava, né, de forma muito... como é que eu posso dizer assim? Receoso. Muito mineiro, muito mineirinho. Receoso. Não, eu ficava muito mineirinho. Então, assim, a rotina era hotel, federação, hotel sempre, né, as refeições no hotel. Eu me lembro, assim, uma coisa que eu escolhi, que chegou lá, tinha a sala do presidente da federação que estava afastado. Eu nunca ocupei essa sala. Falei, essa sala é daquele representante eleito pelos eleitores, né? Os clubes de futebol, enfim, as ligas, né? Que são os eleitores das federações. Eu não sou eleito por eles, eu não mereço ocupar essa sala. Eu ocupei, sim, a sala de reunião, onde eu fazia todas as reuniões que eram, todas elas compartilhadas com diversas pessoas. Eu nunca recebia ninguém sozinho. Né? Então, tinha tantos os outros funcionários, colaboradores indicados pela CBF para nos ajudar nessa missão. É isso que eu ia perguntar, desculpa te cortar. Então, a CBF mandou mais gente para te ajudar, tá certo. Tinha o pessoal da arbitragem da CBF, tinha o pessoal que auxiliava nas como é que fala, nas competições, né, na regulação das competições, enfim, tinha uma assessora de imprensa, né, ao todo nós éramos, acho que 5 pessoas. Então essas 5 pessoas estavam sempre o tempo todo comigo, né, e toda vez que chegava alguém local, né, com a sua demanda, porque
tinha as demandas, né? Nós tínhamos todas as demandas. Os campeonatos, né, amadores tinham que continuar, tinha doação de bola, que a gente tinha que fazer a distribuição, né? E organizar o campeonato, fazer sorteio, enfim, essas coisas a gente tinha que fazer, né? E aí eu fiz de modo bastante público e transparente, que era uma forma de eu me resguardar. Ninguém depois poderia dizer, a portas fechadas ele prometeu isso ou aquilo. Não, isso não acontecia. Deu mais bola para um time que para o outro, para uma liga que para outra. Exatamente, isso não acontecia. Tudo era compartilhado com todas essas pessoas, né? E isso, tomei o cuidado de não ousar também ocupar a mesa daquele que viria a presidir. Eu acho que um pouco disso ajudou, né, no processo de pacificação da federação local. Bacana. E eu acho assim, né, o principal disso tudo, sobretudo a presença ali na Justiça Desportiva, ainda mais quando você está no Rio de Janeiro, lidando com advogados do Brasil inteiro que estão ali. Eu tenho uma coisa, uns chamam de network, relacionamento, eu gosto de um conceito um pouco maior que a inteligência social, né? Eu acho que isso aí, você saber ocupar essas coisas, por mais que você não tenha uma contrapartida pecuniária, um dinheiro recebendo aquela hora ali, você saber se te constrói portas que hoje, eu tenho certeza que das 27 unidades da federação, em pelo menos umas 25, você deve ter 20, 27, deve saber, opa, aqui se eu pegar e ligar para esse cara ali, eu tenho um cara que foi meu colega ali, que eu atendi bem ali, enfim, isso gera, eu acho que essa é um grande aprendizado para todo mundo, sobretudo que é do meio do direito, que essa é a inteligência, saber fazer bons relacionamentos, cultivar boas pessoas para você ter portas abertas em qualquer lugar, né? Tenho certeza que isso aí contribui muito para você estar onde está. Sem sombra de dúvida, né? Aquela coisa que eu disse, né? Que assumir essas missões, além do aprendizado, elas nos traz aí uma ampliação dessa rede de relacionamento, que ela é super importante, eu acho que para tudo, em todas as carreiras, né? Não é que isso resolve tudo. Se você não tiver preparo técnico para poder assumir aquele cargo, só a rede de relacionamento não vai te auxiliar em absolutamente nada, né? Mas ela auxilia, ela permite que você, preparado que está para alguma função, né, que você consiga, dentro do ambiente competitivo que é para qualquer cargo que a gente, porventura, possa exercer, seja no ambiente público ou privado, há um ambiente de competição. Tem outras pessoas igualmente qualificadas com a mesma pretensão sua. E essa inteligência social, esses relacionamentos que foram construídos ao longo da vida, né, acabam te dando um empurrãozinho, um auxílio para esse tipo de coisa. Porque essas mesmas pessoas com quem você já trabalhou, conviveu, né, não só pela amizade, mas essas mesmas pessoas sabem que, não, eu conheço o preparo técnico dele. Ele já trabalhou comigo nisso, já fez isso, já testemunhei isso. Ele tem plenas condições, né, de, porventura, ocupar aquilo que ele está almejando. Agora, falando em missão difícil, vamos que talvez, se não tivesse dar mais, você me conta depois. Mas como você mesmo falou, eu me lembro bem. O Cruzeiro, a gente teve uma eleição lá em maio de 2020, eu te liguei por volta de março ou abril dizendo, olha, se eu ganhar, espero que, né, que a gente ganhe a presidência, eu quero que você venha ser nosso superintendente jurídico. Eu lembro que eu estava lá em Lagoa Santa, cidade que nos une também, o seu avô deixou uma casa para vocês lá que vocês frequentam bastante, no meio da pandemia eu estava lá, eu te liguei, né, e falei, olha, temos essa missão. Já que você não ganha nada no tribunal, vem ganhar nada aqui, mas ajudar a gente no processo de recuperação, que eu acho que vai ser histórico, né? E a gente precisa ter no nosso jurídico aqui pessoa de confiança, né? Eu, inclusive, falei, você tem carta branca para mandar embora quem você quiser, contratar sem quem você quiser. E lembre que você ainda falou comigo, olha, topo, mas independente, não na hora, mas depois, independentemente de questão política, eu preciso dessa carta branca, porque a gente também tem que ir atrás de tudo que a gente viu de errado, e isso aqui é inegociável, né? Inclusive, vou tocar essas ações pessoalmente, enfim, eu lembro que essa conversa foi bem frutífera nisso, e acabou que veio a eleição e você assumiu, né? Então, me conta para os outros, eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta diretamente dentro dos nossos diálogos, mas que são aqueles momentos ali que muita gente me pergunta, qual foi o momento mais difícil? Eu falo, nossa, você quer saber todos? Cada dia era um diferente. Mas horas que você via assim, falava, nossa, é um desafio imenso, ou alguma coisa que te chamou a atenção, que você viu, falou assim, não é possível que isso aqui aconteceu, que te marca desse período, e me responde ou não, se foi talvez o mais difícil de todas essas suas atividades foi a advocacia, mas ocupando um cargo extra-advocacia, pré-magistratura, né? Não, foi sem dúvida o mais difícil, né? O desafio dos 30 dias na Paraíba, embora a gente tenha ficado, né, com algum medo no início, porque era questão envolvendo corrupção na arbitragem, enfim, a gente tinha esses receios, mas nada igual ao desafio de
reconstruir, né, o Cruzeiro. Ali, né, obrigado pelo convite, cresci muito, aprendi muito, né, espero que tenha cumprindo a minha missão, né, dentro daquilo que a gente se propôs, né, dentro do início, né, do trabalho, mas foi sem sombra de dúvida a função mais difícil, né, de todas essas funções que exerci ao longo, né, da minha carreira jurídica. Porque primeiro era absolutamente tudo novo, né, era um ambiente muito novo para mim, é um ambiente absurdamente controlado. Eu ficava impressionado. E aí eu digo controle, é o controle social. É o controle do torcedor, dos 9 milhões de torcedores, é o controle por meio da imprensa, que é o elo entre esse torcedor, né, e aquilo que nós fazíamos, né? Então você era vigiado em absolutamente tudo o que fazia, né? Então isso já gera um dificultador, né? Porque esse controle em tudo não te permite, né, nenhum deslize. Qualquer deslize ele seria amplamente divulgado, publicado, enfim. E embora a gente não queira errar, a gente vai acabar, né, cometendo algum erro, né, ao longo da nossa carreira. E normalmente na advocacia, nas outras funções, quando isso ocorria, acabava algumas vezes, evidentemente um deslize pequeno, ele passava desapercebido dentro, né, do ambiente do futebol. Não, isso não passa desapercebido. Ali se atravessa a rua fora da faixa de pedestre, tá todo mundo sabendo. Tá todo mundo sabendo, tá todo mundo sabendo. Né? E nós tínhamos outros desafios, né? Acho que você chegou a falar uma vez sobre a questão que eu acho que é perfeito, que é a tempestade perfeita, né? Né? Pandemia. E os problemas que antecederam e que culminaram num problema financeiro gravíssimo, né? E a segunda divisão sem a cláusula guarda-chuva, né, que permitia julgar a segunda divisão com a cota de TV da primeira divisão. Né? Então isso foi um dificultador imenso, porque, né, você ficava com a função, né, de gerir a parte, né, administrativa, de correr atrás de recursos, enfim, né, e a gente ficava com a missão de tentar juridicamente, né, criar as teses que permitiriam, né, algum alongamento das dívidas, que tinha muita dívida com vencimento, né, naquele ano, vencimento curto, né, dívidas de curto prazo. Eu não sou do mercado financeiro, mas a gente ouve dizer que ter um volume de dívidas de curto prazo muito elevado é complicado para a gestão de qualquer empresa, né? E a gente tinha essa missão de procurar, né, elementos, teses, enfim, que permitisse o alongamento, né, dessas dívidas naquele período, porque se elas fossem todo o vencimento naquela época, né, isso não seria possível. Conseguimos diversas vitórias, sobretudo com bom senso e entendimento dos credores, e aí a gente, né, pode relembrar, por exemplo, né, da transação individual tributária, que na época foi uma das maiores do país e foi fundamental, porque o vencimento da atividade imediato da dívida tributária ali, né, implicaria no encerramento das atividades, né, do Cruzeiro. Depois disso, a questão da renegociação das dívidas, né, trabalhistas, os problemas que eles chamam, né, nas dívidas FIFA, né, são os processos que corriam perante o Tribunal Disciplinar da FIFA com recurso, né, ao CAIS e também no Tribunal Disciplinar da CBF, que ela tem um tribunal similar, e a gente tinha que tentar de alguma forma resolver, né, essas dívidas com negociação, com teses, né, teses de verdade, não simplesmente dizer que não vai pagar e ir prolongando o que era o que se fazia no passado, né? E algumas até a gente teve sucesso. Eu me lembro daquela causa envolvendo a transferência do Rony, né? Enfim, que era algo que poderia trazer 40, 50 milhões de reais de condenação para o Cruzeiro, né? E a gente conseguiu, né, ter sucesso. E tudo isso absolutamente novo para mim, porque embora na justiça esportiva, julgando competições e disciplina de atletas, ir para o jurídico de um clube de futebol, ela era algo que a gente não estava acostumado, porque isso exigia conhecimento. Eu já falei de tributário, eu falei aí de desportivo, falei aí, né, de trabalhista, falei de trabalhista, né, e também, evidentemente, de penal e de civil por conta, das questões envolvendo as gestões anteriores, que culminaram em processos criminais, culminaram em processos, ações reparatórias que estão aí, inclusive, a tramitar, né, na justiça comum, né? Enfim, então exigiu um leque de conhecimento, né, muito grande, e foi isso, né, um aprendizado, né, enorme que me trouxe um grande crescimento, né, me amadureceu bastante. Eu acho que
acho que a principal característica de um juiz que hoje estou, né, deve ser a coragem, né, de tomar as decisões, de enfrentar. E se eu me julgo corajoso hoje, foi porque eu passei por essa escola chamada Cruzeiro. Bom demais. Pessoal, vamos chamar um intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta falando muito da experiência do desembargador Flávio aqui, da vida dele, o que trouxe até aqui, mas vamos falar agora um pouco, claro, de Tribunal Regional Federal da 6ª Região, ouvir um pouco da opinião dele sobre o judiciário de uma forma geral, de inovações, de que caminho a gente vai seguir, e a gente volta já já para poder falar de tudo isso. Espero vocês na volta. Estamos de volta com o nosso Fala Campeão, o talk show da Rede 98. Hoje recebendo o desembargador Flávio Bozon Gamboge, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. O tribunal mais novo do país, não é? Salvo engano? Exatamente. É o primeiro tribunal pós-Constituição da República. Olha, isso nem eu sabia. E aí, quando muita gente fala, né, desembargador? Nossa, mas outro dia você era advogado, agora você é desembargador. Claro que a gente tem uma audiência variada, mas existe esse instrumento chamado quinto constitucional, né, que 1/5 dos membros dos tribunais vão ser preenchidos por membros do Ministério Público ou da advocacia. Só que para você chegar lá existe um caminho, né? E você teve toda uma história na OAB e eu acompanhei esse caminho. Muita gente acha que, não, isso é uma politicagem que alguém escolhe e você está lá. Eu quero falar do tribunal agora, mas eu quero que você relata pessoalmente a experiência de quem percorreu esse caminho, ainda mais num estado como Minas Gerais, que a gente tem 853 municípios, salvo engano, 296 comarcas e 200 e alguma coisa subseções da OAB, né? Então é um processo que passa pela OAB, que vai passar pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso do Tribunal Federal, para chegar à escolha do presidente. Esse caminho seu começou quando? Porque anunciaram o Tribunal Regional Federal, ficou muito tempo, e acho que a gente tem que ser grato ao nosso mineiro de Três Corações, o ministro João Otávio Noronha, que foi fundamental para que esse tribunal fosse instalado. E antes da gente falar um pouco do tribunal, conta a sua história para chegar lá até a sua nomeação efetiva, que saiu no dia do advogado, no dia 11 de agosto de 2021. Né? Esse caminho aí que você percorreu nessa dificuldade que é rodar Minas Gerais, seja pela nossa estrada e pelas nossas estradas e pela sua grandeza. Só foi no 11 de agosto de 22. Foi 22, perdão. Há um ano. A gente está para completar um ano. Exatamente. Olha, a minha família sempre foi muito ligada à Ordem dos Advogados, né? O meu avô, que já foi por você mencionado, né? Ele militava na Ordem, né, nos anos 80, anos 90, foi conselheiro federal, conselheiro seccional, foi idealizador da Escola Superior de Advocacia, e depois meu pai também caminhou pela Ordem dos Advogados. E aí eu, depois de formado já, um pouco maduro, eu falei, não, eu vou caminhar por essa linha também. Comecei a frequentar a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, primeiro com comissões temáticas, depois me colocando à disposição, né, para todas as missões que me eram dadas, palestras, né, no interior para auxiliar na formação, né, dos advogados, né, examinador de concursos, porque os concursos das áreas jurídicas, a Ordem dos Advogados obrigatoriamente tem que participar. É requisito, né, de validade desses concursos da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública, por exemplo. E eu fui nos últimos dois últimos concursos de defensoria, fui o representante da Ordem dos Advogados e co-examinador, também um desafio, né, muito interessante. Já estava julgando os outros também. Já estava julgando os outros, porque a gente elaborava a prova fechada de múltipla escolha, depois elaborava a prova aberta, em que a gente também, além de elaborar, tínhamos a obrigação de corrigir, e ao final a prova oral. Que é o momento talvez mais sensível, né, de escolha, porque você tem que buscar aqueles que estejam mais preparados naquele momento, respondendo oralmente uma pergunta que é feita, né? E no caso particular da defensoria, ainda preparados e vocacionados para exercício da defensoria, que não é simples, né, defender aí os hipossuficientes, né, do nosso país. Então também foi um desafio via a Ordem dos Advogados, né, que nós cumprimos, conselheiro seccional, né, até que veio, né, essa oportunidade, né, o nosso querido ministro João Otávio Noronha, enquanto presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, batalhou bastante para cumprir o desejo dos mineiros, que já veio desde 1988. Desde a Constituição da República, Minas Gerais
entende que ela deveria ter um Tribunal Regional Federal. Por quê? Né, ao final desse processo, nós respondíamos, nós mineiros, né, por mais de 30% do acervo do Tribunal Regional Federal da primeira região, que englobava aí 14 estados na nossa federação, norte, alguns do nordeste, né, e alguns do centro-oeste e Minas. Né, então, havia evidentemente uma distorção que se resolveu, né, com, né, a batalha do ministro João Otávio de Noronha, né, com o apoio de parlamentares mineiros de destaque, né, eu falo, né, do Diego Andrade na Câmara dos Deputados, então líder da maioria, né, do deputado Família Lideranças e também do senador Rodrigo Pacheco. Isso culminou, né, nesse tribunal com a edição da lei que criava o tribunal e com a edição da lei que criava o tribunal, com esse processo peculiar, né, desse tribunal, porque normalmente tudo se resolve ou no Estado ou nacionalmente, né, nos tribunais em que englobam... Aqui misturou os dois. Que engloba os mais de um estado da federação. Aqui foi um processo híbrido, porque é um tribunal mineiro, então a primeira fase da escolha, a formação da lista sextupla, ela passou pela Ordem dos Advogados de Minas Gerais, mas a segunda fase da escolha, que é a formação da lista tríplice, que é remetida para o chefe do Poder Executivo, no nosso caso, o presidente da República, essa segunda fase da lista, ela foi pelo Superior Tribunal de Justiça, porque era um tribunal novo. Né? Como era um tribunal novo, caberia, então, ao Superior Tribunal de Justiça fazer a escolha dessa lista. Né? Então, foi uma experiência complicada, porque, né, os 33 ministros, né, cujo... Né, o acesso, né, para os advogados, para nós mineiros embora a gente tenha, né, um bom relacionamento, mas sempre é um acesso, né, mais difícil, né, para quem advoga, como eu advogava, sabe como é que é uma coisa acessar um desembargador, outra coisa acessar, né, um ministro, né, e tudo, mas passamos também por essa fase, passei por essa fase, né, fui escolhido para a lista tríplice e depois, né, a escolha do presidente da República, que divulgou a lista dos escolhidos, não só dos escolhidos da advocacia, os dois escolhidos da advocacia, o desembargador Gregory, né, os escolhidos do Ministério Público Federal, né, como também a escolha dos juízes de merecimento, porque, né, a Constituição determina que a ocupação das vagas da magistratura, que são de promoção, ela se reveza entre os mais antigos, antiguidade, e aqueles escolhidos por merecimento. E era preciso, então, fazer essa escolha entre os votados pelo STJ de merecimento. O presidente da República escolheu, né, outros 6 nomes. E aí, no dia 11 de agosto, né, o dia da justiça, o dia do advogado, né, saiu essa lista e eu fui, né, tive a alegria de ser agraciado aí, né, com a escolha do nosso nome para mais essa missão. Né? Já tivemos uma missão, né, de apaziguar, né, e reformular a Federação Paraibana, a missão de reconstruir, né, o Cruzeiro, e aí agora a missão de construir um tribunal, né, o mais novo Tribunal da República. E quanto tempo durou essa missão? Porque viajou bastante, hein? Rodou, hein? Haja quilômetro. Ah, sim, porque o processo é um processo eleitoral, processo eletivo, né? A escolha é a escolha absolutamente democrática, a escolha é voto. Tanto na Ordem dos Advogados é voto, como no Superior Tribunal de Justiça é voto. E voto, a gente aprendeu que é saliva e sola de sapato, né? É assim que a gente consegue voto. Então, para conseguir os votos, né, convencer, né, os conselheiros da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, os cerca de 150 conselheiros, salvo engano, de que o nosso nome poderia ser um dos 6 nomes, né, indicados aí para caminhar, né, para a lista tríplice, né, eu tive a alegria de rodar o nosso estado, né, o estado de Minas Gerais, coisa que já tinha feito diversas outras vezes enquanto advogado, enquanto palestrante da ordem, né, mas agora, né, rodei o nosso estado, né, para apresentar o meu currículo, o meu nome, a minha história e colocar o nome à disposição dos advogados que, ao final, acabaram fazendo essa escolha, votando, me dando uma votação. Foram quantos candidatos, você lembra? Para 2 vagas? Eu acho que eram mais ou menos uns 20 e poucos, uns 22, 23 aí, por aí. Era bastante candidato. Acabou sendo escolhido você e depois o hoje desembargador Gregory, né? O desembargador Gregory que foi escolhido. Nosso ex-colega e seu colega hoje. Exatamente, exatamente. E eu acho interessante para a gente poder desmistificar uma coisa do judiciário, porque hoje
eu também, filho de magistrado que sou, a gente ouve muito na rua no imaginário popular, achar no Poder Judiciário é igual a mordomia. Né? E eu me lembro que o ministro fez questão de deixar isso claro, que primeiro que a implantação do TRF6, ela não causou impacto financeiro. Né? Primeiro porque já utilizou instalações físicas que já existiam e pertenciam à Justiça Federal e houve um realocamento de servidores. Né? Não é isso que aconteceu aqui? Exatamente. Um aproveitamento da estrutura que já existia da seção judiciária de Minas Gerais, né? Porque você tinha o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, como eu disse, 14 estados da federação, né? Cada estado correspondia a uma seção e dentro da seção você tem as subseções. Tinha as subseções, né? Uberaba, Uberlândia, Montes Claros, Juiz de Fora, Valadares, Manhuaçu, Passos, São Sebastião do Paraíso, enfim, essas subseções. Né? E aí, como o tribunal, né, como ideia, como premissa, era um tribunal que não oneraria, né, o orçamento da União, né, ele era preciso que fosse criado, né, com aproveitamento da estrutura já existente. Estrutura física, o prédio é o mesmo, né, estrutura de pessoal, quer dizer, os mesmos servidores que já trabalhavam na seção judiciária de Minas Gerais e nas subseções que estão sendo, né, aproveitados. E a mesma coisa também com os cargos de desembargadores, que eram cargos de juízes que estavam vagos, que foram convolados, transformados, né, em cargos de desembargadores. Ou seja, do ponto de vista financeiro, orçamentário, a promessa foi feita pelo aqueles que capitalizaram esse processo, feito pelo Legislativo brasileiro, ela foi cumprida. Só que tem um detalhe importante, que esses 18 que são os membros, na verdade, me corrija se eu estiver errado, 15 recebem processo, né? 16. 16 recebem processo, presidente e vice-presidente não recebem, só que vocês têm uma surpresa aí, entre aspas, que é um acervo fora do comum, né? Não sei se você sabe os números todos do tribunal de cabeça, mas pelo menos os seus, vamos fazer uma média, que a gente tem uma noção aqui do que um desembargador hoje, talvez no Tribunal de Justiça, tem de acervo, e tanto que o desembargador federal recebeu isso do TRF6, praticamente, entre aspas, do dia para a noite, né? De repente os processos vieram, não foi basicamente isso? Fora os que vão entrando normalmente? Exatamente. Vieram quase todos de uma vez, cerca de 200 mil processos. 200 mil para 18 juízes, 18 desembargadores, né? 18 exatamente, mas aí, como você bem colocou, a presidência e a vice-presidência não assume essa judicância normal. Eles, evidentemente, têm as suas atribuições, suas competências, análise de recursos aos tribunais superiores, a corregedoria cuidando, né, dos servidores e dos magistrados, enfim, com todo esse trabalho de exploração. Forte, 16 vezes 10.160, vai dar o quê? Uns 12.500, 13.000 processos por gabinete. Mais ou menos isso, mas com a divisão de competências, uma sessão ficou com um pouquinho a mais do que a outra, mas quando a gente trabalhou a distribuição das competências dentro do tribunal, era para tornar de forma mais equânime possível esse volume de processos distribuídos. Depois vieram mais uns 20, 30 mil processos, ainda tem alguns que estão para vir, mas é isso, como correspondimos a cerca de 30, 35% do TRF1, que era tida como a maior corte de apelação do mundo, com mais de 600 mil processos, né? A gente acabou ficando aí com uns 200 e poucos mil. Um terço veio para cá. Um terço veio para cá, a gente ficou com esse acervo de cerca de 220 mil processos, dividido para 16 desembargadores, né? E acabamos com isso. E depois, com a ampliação dos outros tribunais regionais federais, acabamos nós, né, o mais jovem, o caçula dos tribunais, sendo hoje, salvo o melhor juízo, o tribunal que tem mais processo per capita, ou seja, mais processo por desembargador, né, do nosso país. É um volume muito grande, né, com essa dificuldade orçamentária que nós temos, que está nos exigindo criatividade, né, na busca da entrega da jurisdição, da resolução dos problemas que não são colocados. A gente tem que usar, sobretudo, criatividade para buscar estruturar o tribunal, né, e estruturar o tribunal, né, e não deixar que aqueles que anseiam pela entrega de uma jurisdição, ou seja, anseiam por uma decisão judicial, possam tê-la com qualidade e de forma mais rápida possível. Mas uma coisa curiosa que eu acho que aqui ajuda, e a gente tem um tribunal aqui, o TRF6, com muitos jovens também, para ajudar com essa ideia, com essa oxigenação, né? Eu acho que, salvo engano, o desembargador federal mais novo do Brasil está aqui, que é o seu colega desembargador Pedro, não é isso? Pedro Felipe, 30 exatamente. Acho que ele assumiu com 35, acho que ele tem 36. 35, 36, você com 41, 42, isso aí que tem diversos O Vitorelli
o desembargador Edilson Vitorelli, 39,40. E, obviamente, eu não estou relacionando a idade à capacidade, pelo contrário, né? Até porque no direito, quanto mais experiência, você costuma adquirir e ter mais, mas eu acho que você acumular mais. Mas eu acho que quando também vem a juventude, você está acostumado com outras coisas. Por exemplo, a gente vê no próprio Tribunal de Justiça aqui, desembargadores que chegaram mais novos, como o desembargador Henrique Abiaca, por exemplo, que você já tem uma cabeça aberta para o mundo de hoje, para despachos virtuais, né? Para poder agilizar essa prestação jurisdicional, né? Também. Sim, eu acho que, evidentemente, sem demérito dos magistrados, né, mais antigos, mas eu acho que é interessante, né, essa mentalidade nova que veio a somar, né? Quer dizer, os mais experientes vêm compartilhar conosco a sua vivência, aquilo que já passaram para nos iluminar, né, na forma de julgar, e a gente vem com essas experiências, né, essas coisas da juventude, né, de uma dinâmica, de um comportamento menos formal, né, que eu acho que é típico, né, da nossa geração, né, de abolir um pouco, né, algumas estruturas de formalismo, de signos, enfim, sem evidentemente perder, né, as exigências, né, de comportamento do magistrado, enfim, da estrutura do Poder Judiciário, que aquilo que justifica a autoridade do juiz. A autoridade do juiz não está na arma, ele está na sua caneta, né, está na sua palavra, né, e é preciso que isso seja respeitado e talvez esses signos representem isso. E até justificando, eu entrevistei aqui no programa, vai ter o nosso primeiro entrevistado, o doutor Henrique Salvador, da Rede Mater Dei, e fiz essa pergunta para ele. Falei, como é que é o encontro de gerações do seu pai, com 90 anos, com seus filhos, que é a terceira geração, como eles assentam na mesa e conversam com um tipo completamente de criação diferente. É nesse sentido que eu quis dizer. E eu lembro que eu citei esse exemplo, desembargador, que eu pego o meu pai, que foi magistrado, o meu pai hoje está com 74 anos, ele advoga e tal, mas ele tem dificuldade de fazer pesquisa de jurisprudência, essas coisas, porque é uma coisa que tudo vai surgindo. E hoje eu falo, por exemplo, uma coisa que eu, com 40, tenho dificuldade um pouco para usar a tal da inteligência artificial. É uma coisa que todo mundo fala aí, mas eu ainda não estou muito ligado a ela, não. Mas eu acho também que esses instrumentos, eles são fundamentais para o acesso à justiça. Então, acho, por exemplo, PJE, hoje o TRF6 é 100% PJE já também. Sim. Todos os processos foram digitalizados na sua migração, então estão todos dentro do sistema do PJE, né? Mas nós já tomamos uma decisão, né, dentro dessa exigência de criatividade, quer dizer, nosso PJE está vinculado ao PJE do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e nós temos uma estrutura física, por exemplo, de memória para os processos, né, de maquinário que é tudo muito antigo e até de servidores para operar esse PJE com alguma dificuldade. Então a gente fez uma opção, por exemplo, foi uma opção difícil, mas tivemos que fazer, de migração para um processo eletrônico, um programa de processo eletrônico mais moderno e mais aberto, né, que é o EPROC, que foi fundado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem uma equipe de informática muito dinâmica, muito disponível, né, e que se dispôs a compartilhar conosco toda essa estrutura deles para implementar esse meio de julgamento, de processamento de processo virtual, que, segundo dizem, né, a experiência de outros tribunais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Tribunal do Rio e Espírito Santo, que é o TRF2, que acabou de migrar, e outros tribunais, é um programa mais intuitivo, é um programa que tem mais automação, né, é um programa que exige menos estrutura de pessoal, né, e daí, sem onerar, né, o contribuinte brasileiro, a gente pensa que por meio desse programa a gente vai conseguir entregar uma jurisdição melhor e mais rápida. E o que é muito bom também, de uma forma geral, até por acessibilidade. A gente fala assim, vê os colegas aqui de Minas, por exemplo, que às vezes precisam dos nossos serviços em Belo Horizonte, porque a dificuldade que tinha de vir ao tribunal para fazer um despacho e tal. Então, quando você permite isso, seja o Tribunal Regional Federal a mesma coisa, o ministro no STJ, então, seja os julgamentos virtuais, né? Acho que tudo isso hoje facilita demais o próprio acesso à justiça, que é o objetivo, essa dinamicidade, né? Acredito que, da mesma forma, vocês recebam memorial por e-mail, coisa que antes era inimaginável. A gente tem que pensar também esses meios eletrônicos, essa evolução do mundo digital, o tanto que ela é benéfica também para o acesso à justiça. Que se tem uma coisa que os cidadãos, a maioria das vezes, tinham aquela noção, justiça não anda, né? Morosidade da justiça. Eu acho que essa velocidade, ela está mudando. Acredito que no Tribunal Novo, embora vocês tenham recebido muita coisa de uma vez, o volume de julgamento que vocês conseguem fazer também é muito grande, né? É muito grande. A gente já deve ter julgado aí, né,
acho bastante, assim, para mais de 6 mil processos, talvez, na minha turma. É um volume muito grande, e fora as decisões monocráticas, enfim, mas esses meios tecnológicos, eles vêm, de fato, assegurar o cumprimento da cláusula constitucional, né, do acesso à justiça, que é um direito fundamental, né, e eu acho que democratizar também o Poder Judiciário, né, tinha aquela coisa assim, não, o magistrado é aquela figura, às vezes, muito distante da realidade da sociedade, né, e esses meios eletrônicos permitem, né, eu, por exemplo, no meu gabinete, os advogados que pretendem despachar eletronicamente, né, eles se o fazem pelo WhatsApp do gabinete, né, eu faço uma ligação de vídeo. Isso permite, por exemplo, advogado que está, né, em Montalvânia, a 9 horas de carro daqui, que porventura tem um processo no tribunal que ele queira, porventura, né, fazer aquele despacho, ou seja, o resumo da sua causa que está, né, dentro do gabinete, ele pode fazê-lo, né, estando na sua cidade, de forma menos onerosa e de forma mais acessível para ele, advogado. E ter o mesmo acesso que o daqui, né? Que antes era uma competição desigual, ele disputar um cliente com um advogado aqui que está do lado do tribunal e ele não tem o mesmo acesso. Exatamente. E o tribunal está caminhando para outras medidas, né? A implementação do balcão virtual, que vai permitir que esse mesmo advogado possa pedir, né, à distância, virtualmente, né, aquelas demandas que se cobra dentro da secretaria, expedição de um alvará, remessa à conclusão, aquelas coisas que são feitas para dar mais agilidade aí ao processo. E só demandas que eu, particularmente, só tenho a agradecer à advocacia quando ela faz isso, porque sempre, às vezes, nos chama a atenção para algo que está, eventualmente, parado e você não tem nem como saber que está parado. Porque se eu tenho 13, 14 mil processos dentro de uma mesma caixa, como é que eu vou ter notícia de que um processo, às vezes, demanda um comando simples para que ele seja, para que ele caminhe, né? E essa atenção do advogado que está ali exercendo o seu mistério, né, representando o cliente que outorgou o mandato, né, é uma forma também de auxiliar na prestação jurisdicional. É por isso que advogado, juiz e magistrado, ele não tem hierarquia, são todos, né, todos estão no mesmo barco, o barco da justiça. E o que você destaca mais de iniciativa com esse tribunal novo, né, que a gente falou oxigenado aqui, com o mundo digital evoluindo, que você percebe hoje, sei que você transita muito também em Brasília, em CNJ e STJ, tendências que você vê, olha, tá tendo, igual você deu o exemplo do EPROC aí, do TRF4, tá tendo um tribunal, ou tá tendo um experimento no CNJ, alguma coisa de, seja mediação, de conciliação, ou até mesmo de inteligência artificial sendo seguro, obviamente, para ajudar em demandas repetitivas. O que quando você anda e você está vendo de tendência do judiciário indo de encontro ao mundo digital para facilitar a vida do cidadão? O que você destaca mais que você percebe aí? Eu acredito que, do ponto de vista, né, digital, eletrônico, a inteligência artificial, né, para ela poder identificar, né, e no sistema do EPROC isso vai ser possível. No PJE atual é mais complicado porque foram processos físicos digitalizados, transformados em arquivos PDFs únicos, né, que é de difícil leitura pela inteligência artificial. O EPROC não, ele já é todo eletrônico. Então, programas que possam, porventura, sugerir, né, decisões a partir da análise daquilo que está sendo posto pelas partes, né, e isso ele vai fazer, né, uma sugestão de decisão, sobretudo, identificar se, olha, você já decidiu um caso similar dessa forma. Hoje eu tenho que me lembrar. Hoje eu leio o caso e falo assim, não, eu já tenho uma decisão nesse sentido. Que é o mais comum, né? Eu adoro fazer sustentação oral. A gente pega, às vezes, um julgado de desembargador tal, caso tal, o senhor já julgou assim. Eu digo, opa, peço vista. Exatamente, porque às vezes o volume é muito grande, às vezes eu posso me esquecer, mas hoje eu tenho que me lembrar desse caso até para manter a coerência com a minha jurisprudência, ou seja, o meu entendimento do caso, né? O sistema vai poder fazer isso, né? Isso dá uma agilidade e permite uma maior segurança jurídica, porque eu acho que é outro valor fundamental da justiça, quer dizer, as pessoas têm que ter uma previsibilidade daquilo que vai ser, né, decidido pelo tribunal, né, e a inteligência artificial, identificando isso, pode caminhar um pouco nessa linha. E eu acho que o outro lado que foge um pouco do eletrônico, né, talvez formas alternativas de resolução dos conflitos e aí, sobretudo, né, a conciliação. Eu acho que isso é muito importante. Um tribunal com 220 mil processos, com magistrados e desembargadores com 12, 13, 14 mil processos cada um deles, né? Isso não é o cumprimento da melhor forma de pacificação dos conflitos, que é aquilo que a gente, né, tem como missão fazer. No momento que a gente toma uma decisão, a gente, em tese, está pacificando um conflito, claro, né, entre duas partes distintas.
E isso, a gente acaba não fazendo isso, porque a justiça demora demais e com justiça tardia não é injustiça, né? Como dizia Rui Barbosa. Então, buscar essas formas alternativas. E aí eu não coloco esse ônus só no Poder Judiciário, não. Né, eu vou colocar esse ônus também na advocacia, claro, no Ministério Público. Talvez na advocacia, antes de, porventura, buscar a judicialização do processo, que é uma espécie de terceirização do problema, do tipo, olha, eu não consigo resolver o problema, eu vou deixar então que o magistrado resolva. Né, buscar de alguma forma, de todas as formas, com o máximo de esforço, essa autocomposição, evitar a judicialização, para que a judicialização seja talvez a última racha, ou seja, eu só vou à porta do judiciário no momento em que eu não conseguir de forma nenhuma resolver esse problema. E ainda assim lá dentro, aí uma vez lá dentro esse problema passa a ser um problema nosso, que a gente busque também lá dentro, né, formas de composição desses problemas, porque eu acho que isso gera mais pacificação do que simplesmente uma decisão, né, judicial, e isso implica na maior celeridade aí da resolução dos processos. Desembargador, a gente está chegando ao fim, né? Foi um papo excelente mais uma vez, tenho certeza que inspirou aí muitos acadêmicos, né? E está ensinando também muitos colegas seus, colegas meus da advocacia, né? Porque que querem entender um pouco mais não só o caminho para chegar até aqui, né? Ou seja, acho que está mais que claro, não caiu de paraquedas, né? Ou seja, tem um caminho muito longo a ser percorrido e do que você pretende e enxerga para frente. Então eu quero realmente agradecer muito a sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo que, como eu havia falado, ele é diferente, né? A gente não vai ficar perguntando de causas mais específicas, mas de coisas gerais. E, obviamente, você tem aí a palavra final também para poder se despedir de todos os nossos telespectadores e ouvintes. Olha, Sérgio, eu quero dizer que a alegria é toda minha, né, ter a oportunidade de contar um pouco dessa história, da minha história, ficar registrada essa minha história, poder compartilhar essa experiência que ela possa, né, servir de estímulo para que outros venham construir a sua própria vida naquilo que se propõe, né, lutar por aquilo que deseja, lutar aí pelos seus sonhos, né, e se for alguém relacionado ao direito, né, que seja alguém que venha trazer novas ideias, trazer novos compromissos para buscar aí a melhora cada maior, sempre melhor, né, do nosso direito, do Poder Judiciário, da advocacia, enfim, desse processo racional por nós escolhidos, né, de resolução dos problemas que são inerentes, né, à sociedade, né, à vida social. É isso aí. Então, muito obrigado. Encerrando aqui com o nosso campeão, desembargador Flávio Bozon Gamboge, Tribunal Regional Federal da 6ª Região aqui em Belo Horizonte, mostrando aí todo o seu carisma, o seu entendimento de poder judiciário, de advocacia, a abertura que ele está em preocupação, né, com o acesso à justiça, com a celeridade, com a prestação jurisdicional efetiva. É muito bom ouvir isso e saber que a nossa justiça está nas mãos de pessoas cada vez melhores que só evoluem. Agradeço a sua audiência mais uma vez. Contamos com você aqui na semana que vem. Esse é o nosso Fala Campeão, um novo talk show da Rede 98. Um abraço a todos. Minuto Sebrae.